Porque, como está escrito, Deus não pode mentir. Então, se Deus falou acerca dessa esperança que nos traz uma vida eterna, que já foi nos prometida desde a fundação, ou até mesmo antes da fundação do mundo, é uma promessa que está em pé. Ou seja, a esperança que Deus prometeu é algo concreto, é algo sólido, é algo válido, é algo que vai acontecer. E qual que é essa esperança que foi prometida por Deus, que nos trará vida eterna, que nos levará à eternidade e nos trará e produzirá em nós salvação? Essa esperança tem um nome. Qual é o nome dela? É Cristo. Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a esperança do homem e da mulher de Deus. Quando nós lemos Colossenses capítulo 1 e o versículo 27, nós temos a compreensão que a base da nossa esperança é Cristo. Olha o que diz o texto. As quais, Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mundo entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O que o texto diz em Colossenses? Está dizendo que Deus quis revelar aos gentios qual que é a esperança. Quem são os gentios? Os gentios somos nós, que fomos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Através de quem? Através da esperança. É o que ele está dizendo. Entre os gentios, que é Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, a esperança que salvou o gentil, que trouxe a esperança da glória, é Cristo Jesus. Então, ou seja, o que é esperança da glória? Porque se Cristo está em nós, que é a esperança da glória, pastor Tiago Rocha, qual que é a esperança da glória? Eu vou te dizer agora, a esperança da glória. Retornemos a Tito, agora no capítulo 2, no versículo 13 e no versículo 14, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, se Cristo está em nós, a esperança da glória, o próprio Cristo, ele é a esperança da glória. A esperança do cristão está em Cristo. A esperança do homem e da mulher, dos servos e das servas de Deus, está em Cristo. Cristo é a nossa bendita esperança, a esperança da glória, que deu-se a si mesmo para nos trazer salvação. Essa é a esperança a qual nós glorificamos. Deu para entender um pouco da definição da esperança do cristão? A esperança do cristão é Cristo. A esperança do crente é Jesus Cristo. Tá bom, pastor? Eu já entendi que esperança é Jesus. Agora vem uma segunda parte. O que esperamos de Jesus? Já que Cristo é a esperança da glória, já que Cristo que está em nós é a própria esperança, o que nós, homens e mulheres, esperamos de Jesus? O que você espera de Jesus? Qual a sua expectativa em cima de Jesus? Por que você se entregou a Cristo? Por que você entregou a sua vida a Jesus? O que você espera de Jesus?
Vamos falar um pouco sobre isso? A verdadeira esperança em Cristo. Eu já sei que a minha esperança é Jesus. Agora vamos falar. A verdadeira esperança em Cristo, a verdadeira esperança, ela não está pautada em bens materiais, pois bens materiais se devem ao fruto do nosso trabalho. Pastor Tiago, eu não posso esperar de Jesus só os bens materiais? Não, porque os bens materiais já foi uma ordem de Deus para nós, que será resultado e fruto do nosso trabalho. Então eu não posso servir a Jesus, eu não posso servir a Cristo na esperança apenas de obter riqueza, apenas de obter prosperidade, apenas de adquirir bens materiais. Se a sua esperança em Cristo é apenas mudar de vida financeiramente e adquirir bens materiais, então você está tendo uma falsa esperança em Cristo. Pois a proposta que nós lemos em Tito, em Coríntios, em Colossenses, a proposta da esperança é salvação. A proposta da esperança em Cristo é sermos salvos, alcançarmos a redenção no sangue de Cristo e não apenas viver de bens materiais, porque para isso Deus já deixou a receita e a ordem para nós. Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 10 diz assim: porque quando eu ainda estive convosco, vos mandei isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. O que isso quer dizer, pastor? Você quer ter uma vida boa? Você quer ter um salário bom? Você quer ter um carro bom? Você quer ter uma casa boa? Então trabalhe para isso. Você não pode ficar de braços cruzados dizendo que a sua esperança está em Cristo e que Cristo vai dar tudo isso para você de mão beijada. Não é essa a receita original que ele deixou na Bíblia. A receita é: quer prosperar? Trabalhe. Quer prosperar de vida? Quer crescer? Quer ir mais adiante? Você quer uma mudança na sua vida financeira, nas suas finanças? Você quer ter um bom salário, um bom emprego? Trabalhe e estude. Porque sem trabalho e sem estudo, é improvável que alguém cresça na vida. E o que eu estou dizendo não é um pensamento meu, é algo que Deus deixou na Bíblia. O próprio Deus disse assim para Adão e Eva, em Gênesis capítulo 1 e 28. E Deus os abençoou. Então a bênção de Deus já está sobre nós. E ainda disse Deus para eles: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E mais, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, as coisas dessa terra já estão submissas ao homem. É só nós trabalharmos que nós vamos conseguir. Eu não posso vir para o Evangelho interessado apenas em bens materiais, porque bens materiais se adquire trabalhando. Um carro bom, um veículo bom, uma casa boa, uma escola boa, uma faculdade boa, você vai conseguir através do esforço do seu trabalho. Você não pode ficar dentro do Evangelho de mãos cruzadas, ouvindo falsos profetas, falsas revelações, falsas pregações, que a sua vida vai ser mudada assim, num estalar de dedos, como se fosse um passe de mágica, como se fosse algo, um milagre. Um milagre. Não, irmãos, vai atrás. Quer mudar de vida? Trabalha. Quer ter um emprego bom? Estude para isso. Não existe sorte, existe preparo para quando a oportunidade chegar, você estar preparado. Como é que uma porta grande vai se abrir para você se você não estuda? Como é que uma porta grande vai abrir para você numa empresa grande se você não se qualifica? Se você não faz nenhum curso, não corre atrás de fazer uma faculdade, não se capacita, não se profissionaliza?
Aí a sua vida é reclamar da empresa, é reclamar do patrão, é reclamar do salário, é reclamar do benefício, só que entra ano, sai ano, e você continua na mesma. O que é que você está fazendo para melhorar? A minha esperança em Cristo é salvação. As coisas aqui da terra, eu corro atrás com o suor do meu trabalho. E quando eu corro atrás com o suor do meu trabalho, olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos, elas virão. Todas essas bênçãos virão sobre ti e elas vão te alcançar quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, ou seja, faz o que Deus mandou você fazer. Trabalhe, meu filho. Não fique em casa até meio-dia, esperando a bênção chegar na porta de casa para trazer o sustento para você. Vai atrás, trabalhe, corra, se prepare, se qualifica. Você tem potencial, você tem um grande potencial. Deus já te abençoou, Deus já te deu inteligência, Deus já te deu estrutura e ferramentas para você conseguir prosperar. Então não fique acreditando em promessa de carochinha que prosperidade é um milagre. Prosperidade é fruto de um trabalho, é resultado de esforço, de estudo e de muito trabalho. Então quer prosperar? Estude, trabalhe e se esforce. Então a minha esperança não pode estar em cima apenas dessas coisas aqui da terra. Por quê, pastor? Porque a própria Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 19: se a minha esperança em Cristo é apenas as coisas dessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. A Bíblia chama de miserável quem está em Cristo apenas para enriquecer, para mudar de vida financeiramente, esperando as coisas apenas desta terra. Sendo que a proposta de Cristo nunca foi para a terra. A proposta de Cristo é o céu, é esperança, é vida eterna, é salvação. Então, se eu sou aquele tipo de pessoa, se você que está me assistindo é aquele tipo de pessoa que a sua esperança está pautada apenas nas coisas dessa terra, sinto muito te dizer, 1 Coríntios 15, 19, você é o mais miserável de todos os homens. Então, a minha esperança em Cristo não pode estar pautada nas coisas da terra. Isso vai me alcançar. Essa bênção de Deus, ela vai me alcançar. Então a minha esperança precisa estar em Cristo. Não pautado nas coisas da terra, mas principalmente na proposta para a qual Cristo veio à terra, que é trazer salvação a todos os homens. Eu sirvo a Jesus para ser salvo. Eu sirvo Jesus para a salvação da minha alma e para a salvação do meu espírito. Eu consigo viver sem dinheiro, mas eu não consigo viver sem Jesus. Eu consigo viver sem uma casa boa, sem um carro bom, mas sem Jesus eu não consigo viver. Porque depois que acabar tudo isso e eu passar para o lado de lá, casa, carro, dinheiro, vai ficar tudo aqui. Mas e a minha alma e o meu espírito, como é que fica? Então eu sirvo a Jesus para a salvação da minha alma, quando eu creio em Jesus para ser salvo. É isso que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, para eu receber a salvação, eu preciso crer em Jesus, para que eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Então eu creio em Jesus para ser salvo. A salvação da minha alma e a salvação do meu espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8 diz: nós, porém, que somos do dia. Por que diz que nós somos do dia? Porque Pedro disse lá em 2 Pedro 5, 17, se não me falha a memória,
Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda vez que a minha esperança está depositada em Cristo para a salvação, eu fui resgatado das trevas e agora eu estou na luz. Por isso que ele diz: agora nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança, que é a salvação. Isso aqui é profundo, viu? O que é vestir o capacete da salvação, pastor Tiago Rocha? Se a minha esperança está em Cristo para ser salvo, e 1 Tessalonicenses 5,8 diz que eu preciso vestir o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O capacete é uma armadura que a gente usa na cabeça. Então logo o capacete da salvação é algo que nós vamos usar na nossa cabeça também. Mas não é literal, e me entenda. Quando eu digo capacete da salvação, esse capacete representa uma mentalidade. E eu não estou dizendo da nossa própria mentalidade. Quando a minha esperança está depositada em Cristo para alcançar a salvação, eu visto um capacete da salvação, que é uma nova mentalidade, é uma renovação da minha mente. Ou seja, não é mais a minha mente, mas eu não penso mais com a minha mente, mas eu penso agora com essa mentalidade que está em mim. Esse capacete da salvação, ele produz em mim uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de enxergar, uma nova mentalidade em mim. Toda vez que eu visto esse capacete da salvação, a minha mente não mais me domina. Por quê? Porque eu não penso mais com a minha mente. Agora é o capacete da salvação, é essa mentalidade que é introduzida em mim, que é uma novidade de vida. Pastor, se esse capacete da salvação, ele é uma nova mentalidade, a mentalidade adquirida, é algo novo que vem para minha mente, quem é ou como que é esse capacete da salvação? 1 Coríntios 2,16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é o capacete da salvação. Toda vez que a minha esperança está em Cristo, toda vez que a minha mente ela está em Cristo, toda vez que o meu pensamento está em Cristo, eu estou servindo, eu estou utilizando o capacete da salvação. Deixa eu explicar melhor para você isso. Efésios capítulo 6 diz que Satanás, o diabo, ele lança dados inflamáveis. Esses dados vêm para atingir a nossa mente, a nossa mentalidade, confundir os nossos pensamentos. Mas quando eu uso o capacete da salvação, que é a mente de Cristo, a minha mente está protegida contra esses pensamentos do mal, contra esses dados, contra essas setas, contra essas setas que o maligno lança sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Então toda vez que a minha esperança está em Cristo, esperando receber de Jesus a salvação, e eu estou utilizando esse capacete da salvação, o inimigo não tem mais poder sobre a minha mente. Satanás não tem mais poder sobre os meus pensamentos, sobre a minha mentalidade, pois a minha mentalidade não está agora vulnerável, a minha mentalidade está protegida com o capacete da salvação. Conseguiu entender? Então a minha esperança está em Cristo para receber salvação. Quando a minha esperança está depositada em Cristo, não do que é da terra, mas do que é do céu, e eu tenho o capacete da salvação, a minha mente está protegida e o diabo não consegue mais dominar a minha mente. Agora, ou seja, se a nossa esperança é Jesus, e Jesus é o único caminho para a nossa redenção, Jesus é o único caminho para a nossa redenção. Você lembra o que é redenção? Não lembra? Eu vou te lembrar. Redenção é o resgate do gênero humano por intermédio de Jesus Cristo. Redenção é o resgate do gênero humano por intermédio de Jesus Cristo. E isso vai acontecer por meio de dois eventos. A salvação do homem acontece por meio de dois eventos. Só tem como estar com Cristo e em Cristo, em Deus Pai,
nos caminhos celestiais por intermédio de Jesus Cristo. Tanto que Jesus escreveu em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ou seja, além de a minha esperança estar depositada em Cristo para receber a salvação, o capacete da salvação, o único caminho para me chegar aos céus, às mansões celestiais, à morada de Deus, ao seio de Deus, é Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. Então, retornando aqui, a salvação ela vai chegar para nós por dois meios, por dois eventos. Quais são esses dois primeiros eventos? Primeiro evento que traz a salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus é a morte. Todo aquele que tem a sua esperança em Cristo, ao morrer, ele alcançou a salvação. Todo aquele que recebeu Jesus, todo aquele que está em Cristo, todo aquele que depositou a sua fé e esperança em Jesus, ao morrer, ele é salvo. Porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Toda vez que eu tenho uma esperança e toda vez que eu tenho fé, há uma transformação na minha vida. Lembra que eu disse que o capacete da salvação, ele muda a minha mentalidade? Então se eu pecava, eu não peco mais. Se eu errava, eu não erro mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu desagradava a Deus, eu não desagrado mais, porque não é mais a minha mente, é a mentalidade de Cristo que produziu em mim uma transformação. E essa transformação, em junção com a fé e a esperança em Cristo Jesus, quando chegar o dia da minha morte, trará para minha alma e para o meu espírito salvação. Ou seja, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus estão salvos. Todos aqueles que já partiram para a eternidade, todos aqueles que tiveram óbito, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus estão salvos, aguardando o dia da vinda do Senhor Jesus para completar essa obra. Por que completar essa obra? Porque a alma e o espírito estão salvos com Deus, mas o corpo ainda está sepultado na terra. Tem um vídeo aqui no nosso canal e eu vou deixar o link para você saber o que acontece após a morte. Os eventos na sua ordem certa, cronológica, sobre o que acontece após a morte. É um estudo sobre o estado intermediário dos mortos, tem aqui no canal. Vou deixar o link aqui para você. Então aqueles que morreram em Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 15, do verso 16 aos 23. Paulo escreveu à igreja aos Coríntios que estava tendo um problema porque eles não acreditavam na ressurreição de Cristo. Aí Paulo escreveu assim, 1 Coríntios 15, 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se você não acredita na ressurreição de Cristo, então você não crê que Cristo te salvou. Se você não crê que Cristo te salvou, então é vã a vossa fé e os seus pecados continuam todos em vocês. E ainda Paulo diz, e todos os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, se vocês não acreditam na ressurreição, então aqueles que morreram em Cristo também já estão condenados. Mas, verso 19... Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Por que Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem, ou a primícia dos que ressuscitaram da morte, se antes de Cristo já houve outros que ressuscitaram? Por que Paulo disse que Jesus é a primícia dos que ressuscitaram, se antes de Jesus já houve outras pessoas que ressuscitaram, algumas através até do próprio Cristo? Em João 11, Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias morto. Jesus ficou 3, Lázaro ficou 4. Em Lucas capítulo 7, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que já estava a caminho do sepultamento. Em Marcos capítulo 5, Jesus ressuscitou a filha de 12 anos de Jairo, que também estava morta. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, Eliseu orou pelo filho da sunamita e o filho dela ressuscitou.
Então, se houve ressurreições antes de Cristo, por que Paulo diz que Cristo é a primícia dos que ressuscitaram? É simples. Lázaro ressuscitou, mas não está vivo até hoje. Morreu de novo. O filho da viúva foi ressuscitado, mas depois ele morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou, mas depois voltou a morrer de novo. O filho da viúva, o filho da mulher sunamita, morreu. Ele ressuscitou, mas morreu novamente. E Jesus? Jesus morreu, como todos os outros morreram, mas ao terceiro dia ressuscitou e nunca mais morreu. Ele está vivo até hoje. Por isso que ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos e está vivo até hoje em um corpo glorificado. Essa é a proposta da salvação. Olha que coisa linda. Porque todos antes de Cristo ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Mas Cristo voltou dentre os mortos e está vivo até hoje em um corpo glorificado. Se Ele está vivo até hoje e se Ele é a nossa esperança, então podemos dizer que a nossa esperança, ela está viva. Nossa esperança não morreu. A nossa esperança, ela está viva. Continuando, 1 Coríntios 15, 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, porque o salário do pecado é a morte, Adão pecou e trouxe o salário para nós que era a morte por conta do nosso pecado. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, a primícia, o que ressuscitou, está vivo até hoje em um corpo glorificado. Depois, os que morreram em Cristo Jesus. E depois, nós que estamos vivos, seremos transformados. Então, o que isso quer dizer? Que a salvação, por meio desses dois eventos, primeiro a morte. Aqueles que morreram em Cristo Jesus já estão salvos, aguardando o dia da vinda do Senhor. Porque no dia da vinda do Senhor, assim como Cristo ressuscitou em um corpo glorificado, todos os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão também em um corpo glorificado, aonde a morte não tem mais domínio, aonde a morte não tem mais poder sobre essa pessoa, porque o corpo está glorificado, a alma e o espírito, os três, a tricotomia, está salva, está glorificado diante de Deus. Então a minha esperança é essa, a minha esperança é que se eu morrer hoje, a minha alma e o meu espírito estão salvos, o meu corpo vai ser sepultado, mas no dia da vinda do Senhor, o meu corpo vai ressuscitar em um corpo glorificado, se unir à minha alma, se unir ao meu espírito e viver com Deus em toda a eternidade. Você entendeu por que eu não posso ter a minha fé e a minha esperança depositada nas coisas da terra? Porque isso aqui é supérfluo, isso aqui vai passar. Mas a palavra de Deus, que é a esperança viva, que me traz a salvação e o direito de poder viver na eternidade com Jesus, isso, vai muito mais além do que as coisas nessa terra. A segunda maneira de eu ter a salvação, se eu estiver vivo no dia da vinda do Senhor, é o arrebatamento. Se até o dia do arrebatamento, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se até o dia do arrebatamento eu estiver vivo, mas estiver com a minha esperança em Jesus, com uma mentalidade de Cristo, com uma transformação da minha vida, como diz 2 Coríntios 5:17, porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, a mentalidade velha se passou, e eis que tudo se fez novo. Então, ou seja, se até o dia do arrebatamento eu estiver vivo e eu estiver em Cristo Jesus, com a minha fé e a minha esperança depositada na esperança viva que é Jesus, então quando a trombeta tocar, a voz de arcanjo, a voz de alarido, o céu se abrir, eu serei salvo e transformado em vida em um corpo glorificado. Tá na Bíblia isso, pastor? Tá, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos. Esse dormiremos aqui
morreremos. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quem será transformados? Aqueles que estão vivos ainda. E como isso vai acontecer? 1 Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, ou seja, se eu não morri ainda, até o dia do arrebatamento, se eu estiver vivo e estiver em Cristo Jesus, quando esses sinais acontecerem, no abrir e fechar de olhos, quando a trombeta tocar, o meu corpo, que hoje está aqui, nós estamos 3 em 1, tricotômico. Aqui está o meu corpo que vocês estão vendo. Dentro desse corpo tem uma alma e um espírito. Quando a trombeta tocar, o meu corpo será glorificado, transformado em um corpo perfeito, onde a morte não tem mais poder sobre mim, aonde a dor, a doença, as enfermidades não tem mais poder nenhum sobre a minha vida, porque eu estou em um corpo glorificado, assim como Cristo ressuscitou glorificado. Eu serei transformado em um corpo glorificado e serei arrebatado. Aí eu já estou salvo. E uma vez salvo, eu não perco mais a minha salvação. Após a morte e no arrebatamento, eu não perco mais a minha salvação. Entendeu? Glória a Deus. Então, ou seja, nós começamos a entender Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não podem se comparar com a glória de Deus que vai ser revelada. O que isso quer dizer, pastor Tiago Rocha? Problemas nessa nossa caminhada cristã nós vamos ter. Mas eu tenho que focar no meu destino final. Qual que é o meu destino final? Salvação em Cristo Jesus. Seja por intermédio da morte ou do arrebatamento. O meu foco está lá na frente. Meu destino final, que é receber, encontrar, ser salvo em Cristo Jesus. Quando eu tenho essa mentalidade que eu tenho que lutar pela minha salvação, não abrir mão da minha salvação pela fé em Cristo Jesus, irmãos, pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir o que for, as aflições deste mundo, que são muitas. No final do capítulo 16 de João, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo e hoje eu estou em um corpo glorificado. É Jesus dizendo: fique firme. Suporte as aflições, suporte as perseguições, suporte as calúnias, suporte as fofocas, suporte a enfermidade. Tem gente que está me assistindo agora, que está em cima de uma cama de hospital, que já foi desenganado pelo médico, que está com seus dias de vidas contados, que está sendo ameaçado de morte, que a qualquer momento você pode ir embora, e às vezes o desespero e a ansiedade em saber o que vai acontecer vai provocando terror em você, trazendo um medo para a sua vida. Mas se você já entregou a sua vida para Jesus, as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória de Deus que vai ser revelada, que é a salvação da sua alma. Quando você tem certeza da sua salvação, quando você tem certeza da fé em Cristo que você deposita na esperança, você começa a falar, igual o apóstolo Paulo falou, quando ele escreveu a carta a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, Paulo disse assim: porque eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está dizendo: olha, já está chegando o momento de eu morrer, eu vou partir desta, já está muito próximo, mas eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. 2 Timóteo 4, versículo 8 diz: desde agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Paulo sabia que ia morrer, mas a morte não pôde assustá-lo, porque a morte podia tomar o corpo dele por um momento, mas ele sabia que a sua salvação em Cristo Jesus já estava garantida e que lá na frente ele ressuscitaria em um corpo glorificado, como ele escreveu em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e que a morte não teria mais domínio e poder sobre a vida dele. Ele viveria em um corpo perfeito para toda a eternidade, ao lado de Deus, ao lado de Cristo e do Espírito Santo. Oh glória, olha eu falando aqui atrás. Então é isso. A minha esperança tem que estar depositada nele.
A minha esperança em Cristo não é apenas neste tempo presente. A minha esperança em Cristo é alcançar a eternidade e alcançar a salvação. Então essa é a bendita esperança do crente. Essa é a bendita. Eu sirvo a Jesus por causa disso. Eu sirvo a Jesus porque eu sei que em Jesus eu terei salvação. O meu corpo será glorificado. Se eu tiver que descer a sepultura, na ressurreição, na primeira ressurreição, eu vou estar com um corpo glorificado ao lado do meu Deus, ao lado do meu Cristo. E eu faço uma pergunta a você que me assiste. Você já depositou a sua fé e esperança em Cristo Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus, para que o seu espírito e a sua alma sejam salvos e no dia da sua vinda o seu corpo seja glorificado? Ou, se ele vier hoje e você estiver vivo, para que você seja glorificado e salvo também pelo poder e graça que há em Cristo Jesus? Deixa eu ler um texto aqui para nós terminarmos. Romanos capítulo 3. Irmãos, essa carta aos Romanos ela é linda. Se você puder, após esse vídeo, pare um pouquinho, leia toda essa carta. É uma das cartas mais completas do apóstolo Paulo, é a carta aos Romanos. Capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eu estava desligado da glória de Deus por causa do pecado. Mas eu fui justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Lembra o que é a redenção? É o resgate do gênero humano por intermédio de Jesus Cristo. Mas eu fui salvo, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, pela redenção em Cristo Jesus, nós somos justificados. O pecado não nos domina mais, o mundo não nos domina mais, e eu alcanço a salvação. Então, se neste momento eu quero fazer uma oração com você, para que você seja justificado pelo sangue de Jesus, para que você receba a redenção que há no poder de Cristo, para que você seja lavado pelo sangue dele para a purificação dos seus pecados, como diz João capítulo 1, eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, para que a sua alma e seu espírito estejam salvos. Essa esperança que precisa ser acesa e nunca mais se apagar no seu coração. Pai amado, Pai querido, eu quero orar, Senhor, pela vida desta pessoa que está me ouvindo agora. Acende, Senhor, a chama da esperança no coração dela. Ó Senhor Deus, salve a vida dela, para que ela possa, meu Deus, encontrar a salvação, ou na morte, ou no dia da sua vida, para que a alma dela não vá para o inferno, Senhor, mas para que o espírito e a alma sejam salvos pela graça, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Se você quer fazer essa oração comigo, repita assim após mim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida para o dia da redenção. Assim eu creio que a partir de hoje a minha vida está entregue em suas mãos. Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe, que esse conteúdo realmente seja edificante para a sua vida, tá bom? E se você me assistiu até agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, vai ajudar a gente, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.